Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Sermos salvos, meus caros irmãos e irmãs, dentro de um projeto de amor que Deus preparou para nós. Somos chamados a conhecer cada vez mais esse projeto de amor em nós, em nossas vidas, dentro da certeza, como o Evangelho nos afirma, a vontade de Deus que nós sejamos salvos. Nós, meus caros irmãos e irmãs, hoje rezamos o dia da Santíssima Trindade. A gente lembra sempre que tudo que nós fazemos é sempre em nome da Santíssima Trindade. Todas as nossas orações, elas são trinitárias, todos os momentos, a nossa missa, tudo em função, em nome da Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade, a presença constante em tudo que fazemos, mas a nossa liturgia é proposto um dia específico para meditarmos e aprofundarmos o significado da Santíssima Trindade e trazer esse significado de uma forma real, presente em nossas vidas. É justamente isso que as leituras nos convidam a refletir um pouquinho, a presença dessa Santíssima Trindade, a presença desse projeto de salvação que Deus prepara para nós. Semana passada, só para fazer um gancho, nós rezávamos o dia de Pentecostes. Aí eu dizia do sopro de Jesus. Na verdade, o Evangelho falava assim para nós, os discípulos reunidos, primeiro dia da semana, dia da Páscoa, Jesus se faz presente no primeiro dia da semana e deseja a paz. A paz esteja convosco, diz Jesus. E depois Jesus fala uma segunda vez, a paz esteja convosco. E ele faz um envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Justamente envia cada um de nós, como enviou aquele grupo, para que nós possamos vivenciar em nossas vidas tudo aquilo que ele nos ensinou, através do anúncio do Evangelho. Então, de Jesus, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí dizia lá o texto, bonito, Jesus sopra sobre eles e diz assim, recebei o Espírito Santo. Você já lembrou, né? Justamente isso. Aí eu fazia uma ligação, e é justamente esse gancho que eu gostaria de retomar agora para falar da Santíssima Trindade, entre o primeiro sopro, o sopro de Deus, que aparece no comecinho da Bíblia. Deus criou o mundo, criou tudo que existe, criou você, criou a mim, criou a todas as pessoas, os seres humanos, todas as criaturas, todos nós somos obras da criação de Deus. E aí diz lá o texto que Deus moldou o homem do barro, da argila, moldou a sua imagem e semelhança e soprou sobre as narinas. E desse sopro de Deus, a vida que recebemos, um grande dom, um grande presente de Deus, o dom de nossas vidas. Aí no Evangelho
nós vamos, no evangelho da semana passada, eu completava um segundo sopro, o sopro de Jesus. E nesse sopro de Jesus, a plenitude do dom de nossas vidas. Jesus havia dito para nós, as últimas semanas, antes do Pentecostes, que nós não estávamos só. Ele estaria sempre conosco, através justamente, diz ele lá, do Espírito da verdade. E ele soprando sobre nós, nos concede, na verdade, esse Espírito Santo, que nós recebemos pelo nosso batismo, para ser a presença de Deus agindo em nós, nos nossos corações, na nossa vida, para que possamos nos deixar guiar por Ele. Bom, com essa reflexão, assim, dessas três pessoas, de um único Deus, a gente reflete um pouquinho essa dimensão trinitária de nossas vidas, para entendermos e compreendermos e trazê-la para nós. Refletimos, como eu disse, a dimensão de um Deus que nos criou. Nos criou, na verdade, e nos deu o dom da vida. Mas esse Deus, na verdade, quis e quer, como nos afirma o Evangelho, a nossa salvação. Quer que sejamos salvos. O que significa essa salvação? Quer que nós ganhemos o céu. Quer que, na verdade, nós alcancemos a vida eterna. Para nos trazer isso, na verdade, Deus realizou um grande plano. Nós falamos assim, um plano de amor, uma história da salvação. E nesse plano, primeiramente, Deus escolheu um povo para se fazer mais próximo, o povo de Israel. A esse povo, Deus se revelou. É assim que nós falamos. Deus se fez conhecer. Deus deixou-se conhecer, primeiramente, ao povo de Israel. Deus se revela, faz uma aliança. Essa revelação de Deus, presente em todo o Antigo Testamento, nós dizemos assim, Deus se revelou no primeiro momento através da palavra. É pela palavra dita por aqueles inspirados por Deus, por exemplo, os profetas, é que Deus vai mostrando a sua face, vai se tornando, vai se revelando, vai sendo deixado possível de conhecê-lo. Então, no primeiro momento, esse Deus se faz presente através da palavra e se revela. Palavra, verbo, a mesma coisa, são sinônimos. Essa plenitude dessa tornar-se conhecer, dessa revelação se dá quando o próprio Deus quer se fazer pessoa humana. Então, aquilo que era palavra, verbo, como nós rezamos no Ângelus, por exemplo, se faz pessoa humana. O verbo se encarnou, ou seja, tornou-se um de nós. Como pessoa humana, então, nós conhecemos essa segunda dimensão. E através dela, a dimensão do Pai, ou seja, pelo verbo que se encarna, nós conhecemos o Filho, Jesus Cristo. Um Deus que se revela como Filho e se revela como Pai. De que maneira? Através do Espírito Santo. Ou seja, como diz o anjo para a Virgem Maria, você conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Deus conosco, Emmanuel, ou seja, é o próprio Deus que se faz presente por obra do Espírito Santo. Aí tem a dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O projeto de Deus, a presença do Filho, ou seja, o verbo que se encarnou, Jesus no meio de nós, para nos ensinar, para nos anunciar, através do Evangelho, o concreto desse projeto de salvação de Deus. Evangelho, os ensinamentos de Jesus que somos chamados a conhecer em nossas vidas, trazermos para a nossa existência, torná-los como parte de nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Buscar vivermos o Evangelho de Jesus como caminho concreto para alcançarmos esta salvação. Jesus, nos seus ensinamentos, nos mostra, nos ensina, nos motiva a viver o amor. O amor que, na verdade, ele concretamente mostra, doando-se a si próprio, doando a sua vida por amor de cada um de nós.
Temos uma dimensão do dom da vida pleno através de uma obra de um Deus Criador, Deus Pai Criador. O Deus Filho, Redentor, que através da vida, da missão e da conclusão da vida de Jesus, que se doa por nós e morre na cruz, temos então a redenção, ou seja, o caminho aberto para a nossa salvação. Chegarmos ao céu buscando, como diz o Evangelho, crer em Cristo Jesus. Crer no que Ele nos ensina. Ter presente que aí nós construímos esse caminho de salvação. E o Espírito Santo, dentro de nós, como nos fala o próprio Jesus, habitando em nós, para que nós possamos conhecer a verdade e conduzir-nos a nossa vida através do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Jesus. Repetindo, o Pai que nos criou. Jesus Cristo que nos salva, nos redime, e o Espírito Santo que nos santifica nesse caminho de salvação. Primeira leitura de hoje tem um trecho bonito, Moisés se dirigindo a Deus, ele fala justamente isso. Ele diz assim: olha, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Depois ele conclui assim: peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas e os nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Deus caminha conosco. No projeto de salvação, Deus não quis estar distante, longe, mas Ele se fez pessoa humana, como nós já refletimos agora há pouco, para que concretamente pudéssemos ter a sua presença em nossas vidas. E aí está esse caminho de salvação. Completando a mensagens, a segunda leitura traz para nós um texto também belíssimo, da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele falando da comunidade dos Coríntios, ele nos dá uma outra dimensão do sentido de celebrarmos essa Santíssima Trindade. Enxergarmos a Santíssima Trindade, então, como uma comunidade perfeita de um amor, formados primeiramente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E essa Trindade Santa, na verdade, possa ser um espelho para a nossa realidade também de comunidade, de igreja, para que nós possamos caminhar juntos como igreja, construindo esse projeto de salvação. Paulo fala para nós que isso dá a dimensão do amor de Deus e da paz. Ele fala assim para nós na segunda leitura, falando justamente isso, que nós devemos alegrar-nos como vida de comunidade, como vida de igreja, como pessoas de fé. O cristão não pode ser triste, o cristão não pode ser desanimado, o cristão deve buscar acreditar e acreditar sempre que o reino de Deus acontece. É por isso que Paulo nos chama a essa alegria. Ele nos diz que nós devemos aperfeiçoarmos e nos encorajarmos uns aos outros. E ele fala, cultivando a concórdia, o entendimento, para que assim nós possamos viver em paz, como comunidade, como povo de Deus. E Deus, que é o Deus do amor, nos mostra o seu amor, nos conceda e estará conosco nesta paz que vem de Cristo Jesus. Ele recomenda que sempre nós tenhamos uma postura fraterna. Ele fala uma frase bonita, que saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, numa dimensão dessa vida de fraterna e vida de pureza de coração. E depois ele conclui para nós aquela saudação que nós iniciamos sempre a missa, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ver essa dimensão da Trindade, do amor de Deus presente em nossas vidas, buscando viver em comunidade, nos importando uns com os outros, para que todos nós alcancemos então esse grande objetivo, a nossa salvação. Essa palavra de Paulo
é extremamente desafiadora. Olhar essa dimensão da Santíssima Trindade é extremamente desafiador, porque o mundo, meus caros irmãos e irmãs, nos motiva justamente no contrário. Nós somos motivados a todo momento a cuidarmos de nós, único e exclusivamente de nós, o máximo talvez de nossas famílias. E aí o desafio do Evangelho é sermos pessoas capazes de vivermos essa dimensão do amor de Deus de uma forma mais ampla, nos importando uns com os outros, vivendo uma dimensão de vida de comunidade, entendendo a plenitude justamente desse amor de Deus. Retomando Jesus semana passada, o primeiro sopro de Deus, a vida, o dom da vida que nós temos, grande presente de Deus. Mas a plenitude de nossa vida só pode ser alcançada pelo segundo sopro, o do Espírito Santo, que nos leva e nos motiva a entendermos o verdadeiro sentido de nossas vidas. Construímos um caminho para Deus, um caminho para a salvação, professando que cremos em Cristo Jesus e sendo salvos por Ele. Nós continuamos a nossa